Oi pessoal, tudo bem? Então estamos aqui para mais um assunto, para explicar mais um assunto a vocês, que vai ser justamente o capítulo 12, que tem o sistema locomotor como assunto, tá bom? Então a primeira coisa que eu vou falar com vocês é o seguinte: eu acho que vocês já pararam assim por algum momento, deitaram numa rede ou então numa cama e ficaram lá, né, parados. E a gente tem a ideia de que o nosso organismo, nosso corpo, ele para totalmente, né? Mas vocês sabem, já vimos em outros sistemas, que o nosso corpo ele nunca está completamente parado, ele sempre está em movimento. Nós podemos estar assim na rede, deitado, dormindo, mas lembrem, ó, nós não paramos de respirar, então nosso sistema respiratório ele está em constante movimentação. O nosso sangue ele não para de circular pelo nosso organismo também, então nosso sistema cardiovascular ele também está ativo até nesses momentos que nós estamos relaxando. Então a ideia que nós temos que ter é que o nosso organismo ele sempre está em movimento. E é interessante falar também que nós realizamos muitas atividades, né? Como por exemplo, ficar em pé, parados, ou então andar, subir escadas, pentear os nossos cabelos, também escrever e até correr. Todos esses movimentos que nós realizamos, tá? No nosso corpo, que o nosso corpo ele realiza, é feito a partir do sistema locomotor, que é justamente o sistema que nós vamos estar estudando hoje, tá bom? Então, o que é esse sistema locomotor, né? Como é que ele age, como é que ele funciona? Primeira coisa que vocês têm que saber, o nosso sistema locomotor vai ser a união do sistema muscular, né, com o sistema ósseo também. Então, o que é que vai ser? A junção dos ossos e dos músculos, tá? Que vão ser formados pelo quê? Pelo tecido conjuntivo e o tecido muscular, que a junção deles vai ter a função de sustentar o nosso organismo, o nosso corpo, e também fazer esse ato de movimentação que nós realizamos, como eu comentei com vocês no slide anterior, de ficar em pé, de andar, de correr, de escrever, são coisas que acabam sendo tão normais, tão rotineiras, que nós não prestamos tanta atenção como realmente essas movimentações, essas atividades que nós realizamos acontecem, tá bom? Então, o que é que nós vamos falar? Primeiro vamos recapitular coisas do sistema muscular, que nós já vimos, né, um pouquinho, e também do sistema ósseo, mas o primeiro que nós vamos estar comentando vai ser o sistema muscular. E aí o que é que nós temos de interessante que devemos falar sobre ele, né? Então, o sistema muscular, ele está envolvido com o quê? Com a movimentação, com a locomoção ou no funcionamento de alguns órgãos que eles passam a funcionar, a realizar essas atividades, essas funções, por comandos que o sistema nervoso passa, né, através dos neurônios, do nosso cérebro até a localidade que nós vamos estar fazendo essa determinada atividade. Então, movimentação, locomoção, quando nós estamos andando, e funcionamento de alguns órgãos, como por exemplo o estômago, tá? Ele tem uma determinada movimentação, tem também a movimentação do nosso coração. Então são vários movimentos, várias atividades que o nosso organismo ele realiza, mas que são comandados pelo sistema nervoso, tá bom? É ele que faz esse comando, mexa isso, mexa aquilo, é justamente o sistema nervoso que permite essa movimentação, tá? Então, esse sistema muscular, os músculos, eles são constituídos de fibras musculares, que também são conhecidas como miócitos, tá bom? E nós vamos ter três variedades de tecidos musculares, nós já estudamos. O primeiro é o tecido muscular estriado esquelético, o segundo é o tecido muscular estriado cardíaco e o terceiro é o tecido muscular não estriado ou liso. E aí nós vamos ver cada um deles. Mas antes disso, o que é que nós vamos ver da atividade, de como é que acontece justamente essa movimentação dos nossos músculos. Então, nós temos essas fibras musculares e dentro dessas fibras nós vamos ter miofibrilas, que é como se fossem pequenos filamentos que vão estar constituindo essas fibras musculares que nós temos e que são elas que realizam determinados movimentos, tá bom? E aí, nessas miofibrilas que estão, no caso, dentro das fibras musculares, que vocês estão vendo aqui, ó, é uma fibra,
mas que nela nós vamos ter determinadas proteínas que são responsáveis por quê? Por fazer a contração muscular. Vocês sabem que tem um momento que nós vamos ter a contração, que é justamente quando o músculo ele encolhe de tamanho, e o relaxamento do músculo também. Então, essas duas proteínas, que são a actina e a miosina, elas são responsáveis por fazer justamente essa contração do músculo, tá bom? Então, o que é que nós vamos observar tanto na imagem como a função de cada um, né? A actina, ela é uma fibra proteica, mas a característica dela é que é o quê? Que ela vai ser uma estrutura, uma fibra mais fina, que vai deslizar sobre a miosina no momento da contração muscular. Já o caso da miosina, ela vai ser uma fibra proteica que vai ser um pouquinho mais espessa, vai ser maior do que a actina, tá? E vai ser justamente a partir daí que nós vamos ter a movimentação, o deslizamento dessas duas proteínas aqui, dessas duas fibras, que vão estar agindo, na verdade, no momento da contração muscular, tá? Então, eu vou mostrar aqui para vocês de uma maneira melhor para que vocês possam entender. Nós temos aqui um músculo, tá bom? E esse músculo, como vocês viram, ele é formado por fibras musculares. E essas fibras musculares, elas são formadas por miofibrilas. Essas miofibrilas, nós temos dois tipos de proteínas que eu comentei com vocês agora, que são o quê? A actina e a miosina. A actina, lembrem, vai ser a fibra que vai ser mais fininha e que vai deslizar sobre a miosina. E a miosina vai ser aquela fibra, aquele filamento que vai ser mais grosso. Então, o que é que acontece? Vocês estão observando que tem uma determinada distância aqui entre elas, tá? E como é que vai acontecer esse processo da contração? Aqui essa imagem está representando o momento de relaxamento do músculo, tá bom? Da miofibrila. No caso da contração, no momento da contração, o que é que acontece? A actina, que são esses azuis aqui, eles tendem a se juntar, a deslizar sobre a miosina, que é esse vermelho, dando a característica de um momento de contração do músculo, tá bom? Então, no momento que você tem a diminuição, a contração desse músculo, você vai ter a actina, esses azuis aqui, deslizando sobre o vermelho, que vai ser a miosina. No outro slide aqui, vocês vão ver justamente como é que acontece, tá? Ó, o músculo está estirado. Quando ele está estirado, você vai ver que tem espaços vazios aqui, justamente para quando ocorrer a contração do músculo, como vocês estão observando aqui, toda essa parte que está vazia, ela ser preenchida pela actina, tá bom? No momento do deslizamento. Então, observem, nós vamos ter o músculo estirado, onde vão ter espaços vazios, e no momento da contração, a actina, que é o azulzinho aqui, ele vai deslizar sobre a miosina, que é justamente o vermelho, e vai diminuir muito o espaço que tem entre eles, tá bom? Então, aqui tem justamente o sistema muscular. No livro de vocês tem trazendo alguns nomes de alguns músculos que são bem importantes, tá bom? E, por exemplo, o trapézio, que é justamente essa musculatura que nós temos aqui. Nós temos também o quê? O oblíquo externo. Nós temos vários músculos, nós temos o bíceps, o deltoide. Tem vários. Vocês podem até olhar no livro de vocês o tanto de nome que tem para cada músculo que tem determinada região do nosso organismo, do nosso corpo humano, tá bom? Então, aqui foi para vocês verem. E agora o que é que nós vamos estar fazendo? A revisão daqueles 3 tipos de tecido muscular. O primeiro que nós vamos trabalhar vai ser o estriado esquelético, tá? Que vocês sabem, nós já estudamos, ele está em maior quantidade no nosso organismo. Qual a característica dele? Ele vai apresentar contração voluntária. O que seria isso? Só vai haver a contração quando nós quisermos. Então, se eu quiser deixar o braço estirado e quiser contrair, eu vou estar fazendo isso porque eu quero e nada mais, tá bom? Então, nós vamos ter o que é a contração voluntária, nós que comandamos esse músculo, tá bom? Eles são formados por fibras fusiformes multinucleadas. O que seria isso? Você vai ter uma grande quantidade de núcleos nesse tecido muscular aqui, que é o estriado esquelético, tá bom? Eles são responsáveis pelo quê? Pela locomoção, tá? Do nosso organismo, e podem variar de forma
de tamanho, de acordo com a localização e com a função que eles vão estar desempenhando. Então, aqui eu coloquei justamente, ó, algumas características que vocês estão vendo, questão de tamanho diferente, forma também diferente, tá? Então, nós vamos ter aqui, ó, o músculo que é longo, nós vamos ter um músculo que é longo com dupla inserção, no caso tem dois locais que ele vai estar inserido no tendão, que eu vou mostrar para vocês direitinho depois. Nós vamos ter um músculo largo, que já vai ser um outro tipo, uma outra forma desse músculo esquelético, né, o estriado esquelético. E também tem o músculo circular ou orbicular. São vários tipos, várias formas, vários tamanhos que esse músculo estriado esquelético pode estar tendo, dependendo da sua localização no corpo e também da sua função que vai estar desempenhando, tá bom? E é interessante lembrar também que esse músculo estriado esquelético, ele se liga ao esqueleto, ao nosso esqueleto, a partir dos tendões, tá bom? Que são estruturas fibrosas formadas por tecido conjuntivo denso. E o nome desses locais onde nós temos a fixação do músculo no esqueleto é chamado justamente de fixações musculares, tá bom? Fixações musculares é o local onde nós vamos ter o músculo sendo fixado com o osso, tá bom? Então não esqueçam desse nome. O próximo que nós vamos estar vendo, revisando, vai ser o muscular estriado cardíaco, tá bom? Que o que é que nós vamos ter de característica? Eles vão possuir estrias e um ou dois núcleos centrais. Então, como vocês podem observar aqui, ó, nós vamos ter estrias, tá? São como se fossem linhas que vão estar dividindo determinados locais do núcleo e que nós vamos ter um ou dois núcleos justamente nessa parte entre as estrias que tem no tecido estriado cardíaco, tá bom? Interessante que vocês lembrem também que, ó, cardíaco vem do coração, que ele apresenta o quê? Contrações involuntárias e vigorosas. Involuntárias por quê? Porque eles não funcionam, não há a contração, a movimentação dessa musculatura quando nós queremos. Se nós pedirmos para o nosso coração parar de bater, ele não vai parar, lógico, né? Então, nós vamos ter o quê? Contrações involuntárias e vigorosas para o quê? Para que todo o sangue que entre em contato com o nosso coração, ele seja impulsionado e tenha força suficiente para rodar, para estar fazendo a circulação por todo o nosso organismo, tá bom? Então, contrações involuntárias e vigorosas para que o sangue ele seja bombeado de uma maneira melhor e que passe por todo o nosso organismo, tá bom? E por último, nós vamos falar do músculo estriado liso ou visceral, tá? Músculo não estriado. Então, a partir daí, o que é que nós vamos ver? Que ele não vai ter estrias como o estriado cardíaco e esquelético também. Ele vai ter movimentos involuntários também, mas a diferença aqui o quê? Que a contração dele é menos vigorosa. Você não vai ter tanta força, vamos dizer assim, nessa contração, porque não é necessário. Você vai conseguir observar esse músculo não estriado, liso ou visceral, justamente em locais, em alguns órgãos, que eu comentei com vocês, justamente o estômago, você vai ter a presença desse músculo não estriado e ele vai estar realizando uma movimentação que vai ser involuntária, não depende da nossa vontade, mas que vai ser menos vigorosa a contração, porque ele não precisa ser tão forte, ele não precisa ter essa força tão grande como o nosso coração ele precisa, tá? Então, essas células elas vão possuir apenas um núcleo, tá? E elas vão ser responsáveis por movimentos como o peristaltismo, que são justamente movimentos em formas de onda que acontecem em alguns órgãos do nosso organismo, tá bom? E agora falando sobre a contração muscular e a fadiga, tá? O que seria a contração muscular? Contração muscular é justamente o conjunto de eventos que acontecem no nosso organismo que culmina no quê? No deslizamento da actina sobre a miosina, como eu expliquei para vocês anteriormente, tá bom? Então, nesse processo de contração muscular, nós precisamos de cálcio, por quê? Porque ele precisa ter, esse músculo ele precisa ter energia para estar realizando essa movimentação, tá? Então, precisa-se de cálcio
e de uma molécula capaz de armazenar energia para acontecer a chamada ATP, né? Que é justamente a adenosina trifosfato, que é justamente o resultado dessa movimentação que precisa ter o armazenamento de energia nesse músculo, tá bom? E aí nós vamos ter o que? A fadiga muscular. O músculo, ele precisa realizar a respiração aeróbica, que é justamente ter a presença do oxigênio para estar fazendo todas as suas atividades. Mas quando você não tem essa presença do oxigênio para realizar essa atividade, essa função que o músculo tem que fazer, que é de contração muscular, o que é que acontece? Nós não vamos ter oxigênio suficiente e a partir daí, essa fibra muscular, ela vai precisar tirar energia e tirar recursos de outro local, que não seja o oxigênio, para conseguir realizar essa atividade. Mas aí o que é que acontece? Vai ser a partir da fermentação láctica que você vai ter justamente um recurso para essa atividade no músculo. E por conta da ausência do oxigênio, que é quando nós não temos oxigênio suficiente para realizar a movimentação do músculo, nós vamos ter o quê? Além da produção de energia que esse músculo ele precisa para realizar a contração, vamos produzir também o ácido lático. E isso ocasiona o quê? A dor e o cansaço muscular. Então, a fadiga muscular vai ser o quê? Quando nós não tivermos o oxigênio para realizar essa contração muscular, nós vamos ter um processo, o músculo ele vai utilizar o processo da fermentação láctica para retirar a energia e a partir daí, além de produzir a energia que o músculo precisa, ele vai produzir também ácido lático, que vai dar justamente essa característica de cansaço muscular. Você vai ter fadiga, cansaço desse músculo porque está produzindo coisas a mais do que o que necessita, do que o que precisa, tá bom? E agora vamos falar sobre o sistema esquelético, tá? Sistema esquelético, vocês sabem que, eu comentei com vocês também já sobre esse sistema, que nós vamos ter o quê? Ele é formado pelo tecido conjuntivo e possui uma matriz intercelular, que é formada por quê? Por fibras e sais minerais. E essas fibras, esses sais minerais, dão justamente aquela característica de rigidez que nós temos nos nossos ossos e também de resistência, tá bom? E aí, a função do sistema esquelético é o quê? Sustentação do nosso corpo e proteção de alguns órgãos que são vitais, tá bom? Lembre, eu já falei para vocês que nós temos uma determinada estrutura óssea que protege o nosso cérebro, nós temos uma estrutura óssea que protege o quê? Os nossos pulmões, o nosso coração. Então, tem determinadas regiões desse sistema esquelético que fazem a proteção também de determinados órgãos, tá? Então, os órgãos, eles são ligados por estruturas que nós devemos destacar o quê? As cartilagens e os ligamentos. Esses ossos, nós vamos ter determinados locais onde vamos ter encontros de ossos e justamente nesses locais que nós vamos ter o encontro, nós vamos ter a presença em alguns locais de cartilagem e de ligamentos, tá bom? Dependendo do local do nosso organismo. Então, esses ligamentos desses ossos são justamente as cartilagens, que é o quê? Um tecido esbranquiçado, duro e elástico. E também temos os ligamentos, que são estruturas constituídas do tecido fibroso, que liga um osso ao outro. Lembrando, em determinados locais, nós podemos ter a presença dos ligamentos ou não, e em outros locais nós podemos ter a presença da cartilagem ou não. Vai depender do local do nosso organismo que está sendo visto, que vai estar sendo trabalhado, tá bom? E aí nós temos também determinados nomes para cada osso que nós temos no nosso organismo, no nosso corpo, tá bom? Que nós temos o crânio, por exemplo, na cabeça, que protege o nosso cérebro. Nós temos aqui as costelas, nós temos o externo. São várias estruturas, vários ossos que nós temos e que tem também nomeação para cada local que ele vai estar, tá bom? Então, no livro de vocês também traz justamente todos os nomes dessas estruturas, desses ossos que nós temos no nosso organismo. E se vocês quiserem estudar de maneira mais a fundo, peguem o livro de vocês e vejam o local onde cada um desses ossos vai estar
e o nome que eles recebem, tá bom? Cada um vai ter uma determinada característica e uma determinada função também, tá? Então, quais são as funções dos nossos ossos? Lembrem, sustentação corporal, que eu já comentei com vocês, juntamente com o sistema muscular. Nós temos também a proteção dos órgãos vitais, como eu comentei com vocês também, coração, pulmões e o nosso cérebro. Nós temos também reserva de cálcio, porque os nossos ossos eles têm que ser ricos em cálcio. Então, a partir daí, nós vamos ter uma grande quantidade de cálcio nos ossos, tá bom? E nós vamos ter também a produção de elementos sanguíneos, que vocês sabem, que eu comentei com vocês também, que são justamente as hemácias, os leucócitos e as plaquetas. Isso nós vamos estudar um pouquinho mais à frente, revisar na verdade, para que vocês relembrem, tá? Como é que acontece essa produção desses elementos sanguíneos, tá? E aqui do lado eu coloquei uma imagem para que vocês conseguissem observar a estrutura dos ossos, tá bom? Então, o que é que nós vamos ter? Aqui é um desenho onde nós vamos ter como se fosse um recorte em um osso, tá bom? Do braço. E aí, quais são as características dele? Nessa região aqui que tem o 2, eu comentei com vocês que nós vamos ter o osso esponjoso. O osso esponjoso vai ser o quê? Aquele local onde nós vamos ter uma menor quantidade de células ósseas, tá bom? Então, por ter uma menor quantidade de células, você vai ter mais espaços vazios. Diferente do osso compacto, que vai ser justamente essa região 3 aqui, que nós vamos ter uma grande quantidade de células ósseas e a partir daí é que nós vamos ter aquela questão de rigidez, tá bom? De resistência do osso. Nós vamos ter também no 4 aqui, ó, a medula amarela, que também pode ser substituída por medula vermelha em determinados casos, tá bom? Em determinados locais também, principalmente quando você se tornar um adulto. Então, tem justamente essa modificação da medula amarela para a medula vermelha, tá bom? No 5, nós vamos ter aqui o húmero, que é justamente um osso que tem no braço. Nós vamos ter aqui no 6 os capilares, que como vocês sabem, os ossos eles vão ter vasos sanguíneos, tá bom? Então, nós vamos ter a presença de capilares, que são aqueles vasos bem fininhos, que eu comentei com vocês também já, foi no sistema cardiovascular. E nós vamos ter também aqui o 7, ó, o local onde ficarão as cartilagens, que vai ser justamente onde você vai ter a união de dois ossos diferentes, tá bom? Então, isso daqui é como se fosse uma estrutura geral de como é o osso, de como são os ossos que nós temos no nosso organismo e os nomes, as estruturas que nós vamos ter presentes nesse osso, nesses ossos, na verdade, tá bom? E aí nós vamos ter o quê? As categorias dos ossos. O que acontece aqui? Dependendo do local onde esses ossos estiverem, eles podem variar de tamanho, tá? E também questão de achatamento, se ele vai ser mais fino, se vai ser mais grosso, de espessura, tá bom? Então, nós vamos ter categorias. A primeira são os ossos longos, segunda, os ossos curtos, terceiro, os ossos planos ou laminares e também os ossos irregulares. Professora, qual vai ser a diferença deles? Vou explicar agora. Nos ossos longos, nós vamos ter o quê? Que o comprimento vai ser maior do que a largura e a espessura. Então, ele vai ser comprido, mas ele não vai ser tão grosso, que é a espessura, e nem tão largo também, tá? Então, nós vamos ter um comprimento maior e uma característica desses ossos longos é justamente o fêmur, que é o osso que nós temos na perna e é o maior osso que nós temos no nosso organismo, tá bom? Então, nós vamos ter o quê? O fêmur, a tíbia, nós vamos ter vários ossos que vão ter essa estrutura de serem mais compridos, tá bom? Diferente dos ossos curtos, que são o quê? Aqueles ossos que possuem comprimento, largura e altura bem próximos, tá bom? Exemplos que nós vamos ter é justamente os ossos do carpo, que são os ossos que nós temos no nosso punho, no torso, que também são os ossos que nós temos nos pés, e a patela. Patela é justamente o osso que nós temos aqui no nosso joelho, tá bom? E nós vamos ter também os ossos planos ou laminares, que são o quê? Aqueles que possuem espessura achatada. Espessura achatada que nós vamos ter justamente como se fosse uma lâmina. Lembrem aí, lâmina bem fininha é justamente a característica que nós vamos ter nesses ossos planos, tá bom? E exemplo que nós vamos ter desses ossos planos ou laminares são justamente os ossos que nós temos no crânio, que eles são bem finos,
mas apesar de serem finos, eles dão uma resistência, uma rigidez para ter a proteção justamente do nosso cérebro, tá bom? E nós temos também o externo, que são justamente os ossos que nós vamos ter no centro do nosso peito, tá bom? São ossos característicos planos, que têm justamente espessura achatada, que possuem a espessura achatada. E nós vamos ter por último os ossos irregulares, que são aqueles que apresentam proeminências ou retranças, que é justamente regiões que vão ter locais que são mais altos ou locais que vão ser mais baixos, vão ter desníveis, vamos dizer assim. E os exemplos que nós vamos ter vão ser justamente as vértebras que nós temos na nossa coluna, tá bom? Então, fiquem atentos a isso que nós vamos estudar melhor cada um desses daqui. E é interessante saber também sobre as articulações. Comentei com vocês, articulações vão estar justamente nos locais onde vai ter o encontro de um osso com o outro, tá bom? E nós vamos ter diferentes classificações dessas articulações, tá bom? Então, como eu comentei agora, são regiões de encontro entre duas ou mais extremidades ósseas, tá bom? E nós vamos ter classificações dessas articulações referentes à mobilidade. Nós vamos ter articulações que são móveis, como o próprio nome diz, que o quê? Apresentam movimentos que são amplos, que você consegue movimentar muito. E exemplos que nós vamos ter são justamente aqui, onde nós temos essa região do cotovelo. Nós temos também na região do joelho, que nós vamos ter uma movimentação maior, tá bom? E elas podem ser subdivididas em quê? Em dobradiças e encaixes, tá bom? Dobradiças, como vocês podem observar, justamente essa região de dobra que nós temos, e encaixe, que vai ser justamente o local que nós vamos ter o encaixe. Na verdade, todos vão ser assim, né? Mas que nós vamos ter justamente essa divisão nesse tipo de articulação, que é a articulação móvel. Um outro tipo de classificação vai ser a semimóvel, que nós vamos ter o quê? Movimentos mais limitados. E aí, dessas semimóveis, quais são, onde nós podemos encontrar? Justamente, semimóvel, a da coluna, da nossa coluna, tá? Movimentação entre as vértebras, nós não vamos ter uma movimentação tão grande como nós temos no nosso braço ou na nossa perna, tá bom? E nós vamos ter, por último, as imóveis, que vocês sabem que não vão apresentar movimentos e que são chamadas de suturas. Onde é que nós vamos ter essas articulações? Nós vamos ter essas articulações justamente nos ossos do nosso crânio, tá bom? Nós não vamos ter a movimentação desses ossos, como nós temos nas articulações móveis e nas articulações semimóveis, que são a da coluna, tá bom? Então, 3 classificações: móveis, semimóveis e imóveis das articulações. E aqui vocês podem observar justamente onde nós vamos ter esses tipos e essas classificações de articulações, tá bom? Nós vamos ver agora sobre a divisão que o nosso esqueleto humano ele tem. O esqueleto é dividido em 2 partes. Qual o nome dessas partes? Nós vamos ter o esqueleto axial e o esqueleto apendicular. Professora, como é que eu vou conseguir perceber a diferença e onde vão estar esses esqueletos, né? Esse local do esqueleto. Então, o esqueleto axial, como vocês podem observar aqui em vermelho no desenho, nós vamos ter que é a parte do esqueleto, que são formadas pelos ossos da caixa craniana, tá? Da caixa torácica e também da coluna vertebral, tá bom? Então, justamente essa região central, nosso crânio, nossa caixa torácica e nossa coluna. Essa vai ser a axial. A axial vai ser a principal, tá bom? E o esqueleto apendicular vai ser justamente constituído pelos ossos que vão estar nas extremidades, vamos dizer assim. Todos os ossos que vão estar unidos a esse esqueleto axial vão ser chamados de esqueleto apendicular. Então, aí nós vamos ter o quê? Os membros superiores, que são essa região aqui acima, justamente a parte do braço, tá? Dos braços. E nós vamos ter também os membros inferiores, que vão ser o quê? Essa região das pernas, tá bom? Então, nós vamos ter, primeiro, na região superior, a nossa cintura escapular,
que é o nome dessa região aqui que nós vamos ter, justamente que vem dessa região até a extremidade do braço. E nós vamos ter a cintura pélvica também, que vai ser justamente o local onde nós vamos ter a união do esqueleto axial com a parte inferior do nosso corpo, tá bom? Então lembre, nosso esqueleto humano, o esqueleto humano é dividido em duas partes: axial, crânio, caixa torácica e coluna vertebral, e esqueleto apendicular, que são formados pelas cinturas escapulares, que são essas regiões que vêm até o braço, que são a parte superior do nosso corpo, e nós vamos ter a cintura pélvica também, que vai ser justamente o que vai ligar essa região da axial com os nossos membros inferiores, que são as pernas, tá bom? Não esqueçam disso. E aí tem as características justamente sobre os tipos de esqueleto, tá? Os tipos de ossos que nós vamos ter, na verdade, no esqueleto axial, primeiramente. Então, como eu comentei com vocês, ele é o principal eixo de sustentação do nosso corpo, tá bom? E nós vamos ter diferentes músculos, diferentes ossos nessas regiões. Primeira região que nós vamos trabalhar vai ser o crânio, tá bom? A cabeça. E na cabeça nós vamos ter o quê? O crânio e também os ossos que nós vamos ter da nossa face, tá bom? Então, ó, o crânio, ele vai ter 14 ossos diferentes que vão estar formando, e na face nós também vamos ter 14 ossos diferentes que vão estar formando essa região da face, e 14 outros vão estar formando essa região do nosso crânio, que vai estar protegendo justamente o nosso cérebro, tá bom? E aí nós temos justamente nomes que vocês vão ver no livro de vocês, tanto o desenho como também uma tabelinha sobre os nomes que nós vamos ter desses ossos, tá bom? Então nós vamos ter ossos no crânio, um frontal, um occipital, dois parietais, dois temporais e assim por diante. Do mesmo jeito da face, nós vamos ter dois lacrimais, dois nasais, duas conchas nasais. São justamente os ossos que vão estar dando uma determinada estrutura para o nosso rosto, para a nossa face e também para o nosso crânio, tá bom? E nós vamos ter a segunda região do esqueleto axial, que vai ser justamente o tronco. No tronco nós vamos ter o quê? Que vai ser a parte formada pela coluna vertebral, as costelas e o osso externo. Então, o que é que nós vamos ter? Coluna vertebral. Da coluna vertebral nós vamos ter a formação também das costelas, tá? E lembrando que a nossa coluna ela é formada por 33 vértebras, tá bom? E nós vamos também ter o osso externo, que é justamente o osso que nós vamos ter aqui no meio do peito, que vai ser justamente onde nós vamos ter a união de determinadas costelas, tá bom? É interessante falar sobre o seguinte: nós vamos ter essas vértebras na nossa coluna, e na coluna, onde nós vamos ter o encaixe de uma vértebra com a outra, nós temos que ter alguma coisa que não permita um desgaste desses ossos. E o nome dessa estrutura que nós vamos ter nessa união aqui vai ser justamente o disco cartilaginoso, tá bom? E é interessante falar também que dependendo da pressão que esse disco cartilaginoso possa ter, você pode ter um tipo de doença que é chamada de hérnia de disco. O que seria isso? Nós vamos ter uma pressão maior desse disco cartilaginoso ou desgaste dele. Quando acontece isso, o que é que você vai perceber? Uma vértebra ela vai estar tendo contato maior com a outra. E isso pode estar afetando determinados nervos que passam pela nossa vértebra, pela nossa coluna. Então, isso pode causar muita dor na região, tá? Então, tem que tomar cuidado. Por exemplo, com peso, com quantidade de peso que você venha a pegar também. Tem que ter muito cuidado em relação a isso, para não ter uma pressão maior nesse disco cartilaginoso que protege uma vértebra da outra, tá bom? E aí nós vamos ter o quê? Que a coluna vertebral ela é dividida em 5 regiões. Nós vamos ter a região cervical, que nós vamos ter aqui é justamente o início. Nós vamos ter 7 vértebras, tá bom? Depois nós vamos ir para a região torácica, que nós vamos ter a maior região, e vai ser justamente nela que nós vamos ter aqui, ó, a presença das costelas, tá bom? Nós vamos ter também a região lombar, que vai ser justamente essa região que fica abaixo da caixa torácica, tá bom?
nós vamos ter 5 vértebras dela. Nós vamos ter a região sacral, que vai ser justamente essa região aqui, já no finalzinho da nossa coluna, que nós vamos ter 5 vértebras soldadas. Soldadas, o que é que significa? Nós vamos ter a presença das vértebras, mas elas vão estar mais unidas, tá bom? Não vão ser separadinhas, como nessa região aqui acima que nós vimos, tá bom? E por último, a região coxígea, que nós vamos ter 4 vértebras soldadas também, tá bom? Então é justamente essa região aqui abaixo. E nós vamos ver também um ponto interessante, que são os desvios que a coluna ela pode vir a ter, tá? Então, dependendo da quantidade de atividades físicas que você pratica ou não, também tem a questão da postura. Se você não tiver uma postura muito boa, não andar ereto da maneira correta, você possa vir a ter determinados problemas, tá bom? E esses desvios nós temos 3 tipos: cifose, lordose e escoliose. E aqui vocês estão vendo justamente o desenho de como seria esses desvios na coluna que pode acontecer, tá? Na cifose, o que é que nós temos? Uma curvatura excessiva posterior na região torácica, tá bom? Então, ó, cifose, nós vamos ter essa região aqui torácica bem curvada, tá bom? A nossa postura ela não deve ficar dessa maneira, tá? É uma coisa mais ereta. A coluna ela deve ficar mais ereta e ter uma determinada curva somente nessa região aqui lombar, tá bom? Então, nós vamos ter na cifose uma curvatura excessiva posterior à região lombar, à região torácica, que é justamente essa região aqui, tá? Na lordose, nós vamos ter uma curvatura excessiva anterior da região lombar, que nós vamos ter aqui, ó, nessa região. E, por último, a escoliose, que são curvaturas laterais. A nossa coluna, ela pode fazer como se fosse uma curvatura, tá? E dando uma determinada característica de curvatura também no nosso tronco aqui, nessa região, tá? Então, são esses 3 tipos de desvio que nós podemos ter, dependendo da sua postura e dependendo também das atividades físicas que você faz ou deixa de fazer, tá bom? Nós vamos falar, por último, agora da terceira região que nós temos do esqueleto axial, que é justamente a caixa torácica, tá? Na caixa torácica, o que é que nós vamos ter? 12 pares de ossos longos, recurvados e achatados. São chamados de quê? As nossas costelas. Nas costelas, o que é que nós vamos ter? Sustentação para as laterais do nosso corpo, tá? E também a proteção dos nossos órgãos internos. Vocês lembram, eu comentei, nessa região aqui da caixa torácica, nós vamos ter a proteção dos pulmões e do nosso coração, tá bom? Lembrando também daquele sistema respiratório, que nós vamos ter aqui a presença de determinadas estruturas, como o diafragma também, que vão estar tendo contato direto com essa região da caixa torácica, que vai se movimentar para auxiliar e para facilitar o nosso processo de respiração, tá bom? E agora nós vamos falar sobre a questão da medula óssea. Eu acho que vocês já escutaram muito, tá bom? Que fala sobre a fábrica no interior dos nossos ossos. Eu comentei com vocês que nós vamos ter medula amarela, medula óssea amarela e a vermelha. A medula óssea amarela, ela é responsável por estar protegendo, por ter reserva de gordura, tá bom? Já na vermelha, na medula óssea vermelha, o que é que nós vamos ter? A formação das células sanguíneas, como eu comentei com vocês, leucócitos, hemácias e plaquetas. Dependendo, lembrando que todas essas células sanguíneas, elas são formadas no tecido hemocitopoiético, tá bom? Que é justamente o que dá origem a essas células sanguíneas. E aí, dependendo de como esteja a sua medula óssea, o que é que pode acontecer? Determinadas doenças, elas podem estar afetando nessa produção dessas células sanguíneas. E aí, o que é que acontece com essa infinidade com essa infinidade de estudos, tá bom? E a medicina que está bem avançada, o que é que nós podemos observar hoje em dia? Que nós temos o transplante da medula óssea. Então, pessoas que possam ter leucemia, por exemplo, elas podem estar fazendo esse transplante da medula óssea, por quê? Se a sua medula óssea, ela deve estar com algum problema e não vai estar produzindo da maneira certa as células sanguíneas, se você transplantar
a medula óssea de uma pessoa saudável para essa pessoa que está tendo problemas, o que é que vai acontecer? A produção dessas células sanguíneas vai voltar a ser normal. Então, a possibilidade dessa pessoa não ter mais problemas de saúde devido à produção dessas estruturas sanguíneas, dessas células sanguíneas, ela pode estar se recuperando de determinadas doenças. Então, esse transplante de medula óssea, lembrando que nós vamos ter que ter compatibilidade com o doador e com o receptor. Se você implantar a medula óssea numa pessoa que está doente, ela pode voltar a ter a sua fábrica de células ok, tá bom? Produzindo os determinados tipos de células sanguíneas para combater também determinadas coisas, tá bom? E nós vamos agora falar sobre o esqueleto apendicular, que é justamente as regiões que estão unidas ao esqueleto axial, como eu comentei com vocês, formada pelo crânio, por nossa caixa torácica e por nossa coluna vertebral, tá bom? Nós vamos ter o esqueleto apendicular. E aí nós vamos ter o quê? Que são membros que se ligam ao esqueleto axial e que nós vamos ter dois tipos de membro. Eu já até comentei com vocês, os superiores e também os membros inferiores. Nos membros superiores nós vamos ter o quê? Eles se ligam ao nosso esqueleto axial pela cintura escapular, tá bom? E os membros inferiores, eles vão estar se unindo ao esqueleto axial pela cintura pélvica, que eu também comentei com vocês. E aqui está justamente os ossos que são membros da região superior e ossos que são membros da região inferior. Também tem no livro de vocês, tá bom? Então, no braço nós vamos ter um húmero, no antebraço nós vamos ter o rádio e a una, no pulso nós vamos ter os carpos e nas mãos nós vamos ter os metacarpos e as falanges, tá bom? Já nos ossos dos membros inferiores, o que é que nós vamos ter? Na coxa nós temos o fêmur, na perna nós temos a tíbia, no tornozelo os tarsos, planta do pé nós vamos ter os metatarsos e os dedos dos pés nós vamos ter as falanges, tá bom? Então esses são os ossos, os nomes dos ossos que nós temos nos membros superiores e nos inferiores, tá bom? E é interessante falar sobre saúde e lesões que podem acontecer nesse sistema locomotor, tá? Então, questão de má postura, de sobrepeso, no caso quando você tem uma sobrecarga nas articulações, exercícios sem a devida orientação e também traumas diversos que podem acontecer pela atividade repetitiva em determinada região do seu corpo, tá bom? Pode causar alguns tipos de problemas de saúde ou lesões. A primeira que nós vamos ver vai ser justamente a fratura. O que é a fratura? O rompimento dos ossos que podem ultrapassar a pele, sendo uma fratura exposta, e uma que não possa ultrapassar a pele, que vai ser justamente uma fratura fechada. E aqui nós vamos ter justamente a característica, a representação de um raio-x, onde vocês vão estar observando o quê? A região onde nós vamos ter aqui, ó, o osso que ele saiu da pele, então vai ser justamente uma fratura exposta, e aqui o osso que ele ficou, que ele fraturou, no caso, rompeu e ficou dentro da pele. Então aqui é caracterizada como fratura fechada, tá bom? E elas vão ser decorrentes de que essas fraturas? Podem ser de traumas, como uma pancada forte, pode ser também estresse, quando o quê? Quando você tem uma pressão repetitiva em cima de uma determinada superfície óssea, que vai estar justamente dando esse problema de rompimento, causando essa fratura, tá bom? E esse estresse ele é mais comum em atletas que utilizam, como vocês podem perceber, muito uma determinada superfície óssea, tá bom? O outro tipo de problema que nós podemos ter vai ser justamente contraturas, distensões e estiramentos, tá bom? Então a contratura muscular é o quê? Quando o músculo ele se contrai de forma incorreta e ele não consegue voltar para a sua posição de relaxamento, tá bom? Essas três aqui que nós temos, de contratura, distensões e estiramento, nós vamos ter uma dor imensa, tá? E também vamos ter uma dificuldade de estar movimentando esse músculo, tá bom? E agora nós vamos falar sobre o estiramento e a distensão, que é a última parte, né? Que fala o quê? Quando nós sobrecarregamos um determinado músculo na sua fase de relaxamento, no caso, quando você relaxa o músculo,
e a partir daí você sobrecarrega esse músculo, pode acontecer de romper as fibras musculares que você tem nesse músculo. E aí o que é que acontece? Dependendo da intensidade que vai ser essa ruptura, você vai ter dois nomes, que vai ser justamente as distensões e os estiramentos. Quando você tem um menor grau de ruptura, de sobrecarga, você vai ter o estiramento. Mas se por algum acaso a ruptura ela seja mais severa, você tenha uma maior ruptura de fibras musculares, você vai ter justamente a distensão, tá bom? E o tratamento vai ser o quê? Em maioria das vezes é o quê? Aplicação de compressas, medicamentos anti-inflamatórios e também afastamento de atividades que você possa vir a estar realizando. Lembrando que você tem que fazer isso com o auxílio, com a orientação do médico, porque é a partir daí que ele vai lhe dar realmente a orientação sobre o que é que aconteceu com esse músculo e o que é que você tem que fazer para melhorar, tá bom? Então a aula de hoje foi isso, terminei mais um capítulo com vocês. Foi um pouquinho mais longo, mas espero que vocês tenham entendido, tá bom? Um beijo e até a próxima aula!